Olá, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários para levar até você conhecimentos escolares. Eu sou o professor Ivair Alves e falarei sobre a Carta do Leitor, conteúdo importante para a terceira série do ensino médio. Então vamos lá, a Carta do Leitor, nós iremos apresentar inicialmente o eixo temático. Então é estudar o texto argumentativo, seus gêneros, recursos linguísticos e argumentação. Observar esse tipo textual, esse gênero textual e os usos em língua portuguesa. Das habilidades para hoje, nós vamos observar e relacionar as cartas de leitor, as cartas argumentativas, as opiniões, quais são os temas tratados, os assuntos e os recursos linguísticos. Uma outra habilidade, reconhecer posições distintas, né, como que a carta do leitor, os vários leitores irão se posicionar em relação a um determinado assunto. Carta do leitor é um gênero argumentativo por meio do qual os leitores expressam a sua opinião sobre os assuntos publicados em jornais e revistas para argumentar de forma favorável ou não sobre os textos publicados. Então existe uma estrutura, todas as vezes que nós vamos perceber uma carta do leitor, nós vamos perceber um local e data, um vocativo, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, uma despedida e a assinatura do leitor. Olha o exemplo aqui. Então nós temos aqui local e data, Goiânia, 24 de setembro de 2020. O vocativo, senhor editor. A introdução, onde irá falar sobre o... Vamos passar aqui que a tela está com problema na configuração. Então, todas as cartas argumentativas precisam de um local e data. Quando nós falamos em vocativo, nós estamos falando sobre aquele chamamento, a quem nós estamos nos dirigindo. Então, lá no início vem senhor editor, já que nós estamos escrevendo para uma revista ou para um jornal. A introdução, nós faremos então uma menção à matéria a qual foi publicada na revista ou no jornal, mostrando a edição, a data, e aí o leitor irá, portanto, fazer a sua argumentação se pronunciando criticamente, sendo a opinião dele favorável ou não, sobre o conteúdo ali expresso. Ele faz uma despedida, sua conclusão, e finalmente ele assina aquela carta. Qual é a função social da carta do leitor? Ela possui uma função relevante para os meios de comunicação, porque através dela é possível elogiar, criticar uma determinada matéria publicada, comentar a qualidade do texto, conteúdo ou a postura da empresa jornalística diante do enfoque da matéria. É importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim o seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Na carta do leitor, nós vamos perceber que ela está se referindo a um determinado tema e a partir desse tema ao qual o leitor está se expressando, ele irá então argumentar apresentando a sua opinião sobre a matéria a qual ele está se referindo. A carta do leitor possui esse remetente, né, o emissor, o locutor, quem está opinando sobre o determinado assunto, e o destinatário, né, vai para a edição de um jornal ou de uma revista, e esse interlocutor somos nós que nos apropriamos, né, dessa opinião dele naquela seção do jornal ou da revista. Antes de ser publicada, ela passa pela equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Então é claro que nós precisamos entender que a carta do leitor, ela tem uma linguagem padrão. É importante que a pessoa que faz uso desse instrumento, ele esteja escrevendo sempre, né, formalmente. Então, usando termos próprios, mesmo quando haja uma crítica, é importante que ele esteja usando palavras, né, que não esteja sendo pejorativa ou que agrida a pessoa a quem ele está fazendo o comentário. Textos breves, né, são escritos em primeira pessoa, a Lia já falou sobre isso, que é o mesmo tema de hoje, uma linguagem simples, clara, objetiva, presença de destinatário e remetente, e o texto expositivo e argumentativo.
Trouxe um exemplo aqui, olha, é uma simulação, Cidades do Cerrado. Digamos que exista essa revista e ela trouxe o tema abordando, há um mês, antecedendo o aniversário de Goiânia, uma importante reportagem falando sobre a nossa capital. Pois bem, aí nós vamos então trabalhar nessa carta do leitor, relacionando as opiniões e o assunto. E nós vamos reconhecer posições distintas. Então vamos ao exemplo, olha só como os leitores aqui se posicionaram. O primeiro, olha só, assinado JS, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, JS. Esse primeiro exemplo aqui, ele traz elogios, ele concorda com a matéria que foi publicada na revista. Vejamos a segunda opinião. Nós estamos analisando essa habilidade, posições distintas. Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra completa falta de conhecimento dos autores e expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como essa. Atenciosamente, as iniciais do remetente, AS. Então, nós vamos perceber que houve posições distintas. Um elogia e o outro, em contrapartida, ele não fica feliz a forma em que a matéria foi abordada. Então, o tema e uma opinião, as opiniões são distintas, cada um toma partido de uma forma. O tema da matéria abordada na revista Cidades do Cerrado foi a nossa capital, Goiânia. A opinião, nós percebemos nas duas um posicionamento divergente dos leitores sobre essa matéria apresentada. Então, é muito importante que a gente esteja sempre observando de que forma que a carta do leitor, como esse remetente, ele se posiciona acerca de uma determinada matéria. Ora ele elogia, ou em outro momento nós vamos encontrar aqueles que não ficaram satisfeitos com a matéria ali apresentada. Então é importante que a gente preste muito atenção nos recursos argumentativos e na opinião que está sendo expressa pelo leitor. Outro aspecto importante, nós temos que nos atentar à tipologia textual, sempre é argumentativa. Então, assim como eu já trabalhei em outras aulas anteriores, o artigo de opinião, também a carta do leitor nos trará essa tipologia argumentativa. A intenção do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor de que a ideia central defendida é correta, utilizando argumentos e explicações. Um outro aspecto também que é muito importante a gente retomar é que a carta do leitor é muito subjetiva, depende do ponto de vista do leitor. Então, vocês viram que nas posições distintas, um elogiava a matéria e o outro, em contrapartida, era totalmente divergente. Não ficou satisfeito da forma que houve a abordagem sobre a nossa capital. Bom, hoje nós tivemos um tempinho assim mais curto, mas o mais importante de tudo, a Lia já disse sobre as cartas, eu reforço aqui, mas vem dicas aqui do Ivair. Pesquise sobre os tipos de cartas. Então temos carta pessoal, carta do leitor, a carta argumentativa e assim por diante. Pesquise, leia cartas do leitor, observando os argumentos utilizados, o posicionamento crítico do leitor, como ele expressa a opinião, está sendo favorável ou desfavorável a uma determinada matéria publicada. Também disse muito em outras aulas, conectivos, as orações coordenadas. Detalhar e perceber que esses conectivos são muito importantes quando você produz um texto dissertativo argumentativo. É a coesão textual, ok? Bom, galera, nós estamos aqui finalizando, portanto, a nossa aula. Até a próxima, nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos novamente e que vocês possam fazer o máximo de proveito dessas aulas e reforce o estudo em casa, ok? Fiquem ligados amanhã, nós teremos aulas para os estudantes da primeira série do ensino médio, aula de geografia e língua espanhola.
Forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu, galera!